Fala, fiel, sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. O Corinthians garantido nas semifinais da Copa do Brasil mais uma vez. Hoje foi um jogo de fato para o Corinthians consolidar toda a sua trajetória da Copa do Brasil nos últimos anos. Hoje o Corinthians completou a sua 100ª vitória na história da Copa do Brasil, um marco muito grande, e chega pela 4ª vez seguida na semifinal da Copa do Brasil. A gente pode falar, cara, eu falei isso no pós-jogo para as outras redes, de vários problemas que o Corinthians tem nos últimos anos. A gente pode falar de problemas financeiros, do quanto que é um saco a gente vê toda hora o Corinthians sendo processado, da guerra política que é. A gente pode também falar dos campeonatos brasileiros ruins que o Corinthians vem fazendo nos últimos anos, com exceção de 22 e de 21 até também, os outros campeonatos brasileiros de 17 para cá, muito abaixo do esperado. Até mesmo a virada do ano passado também não significa que o Corinthians teve um desempenho abaixo nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. Decepções em Libertadores, enfim, no geral. Só que na Copa do Brasil, nessa competição de mata-mata, o Corinthians sobra. O Corinthians sabe jogar. E quem dera se tivesse um pouco mais de planejamento, um pouco mais de dinheiro, um time um pouco mais organizado nos últimos anos, porque para um time na situação hoje do Corinthians, que é uma situação delicada, chegar em 4 semifinais de Copa do Brasil, que você disputa com uma porrada de time com mais dinheiro, com mais elenco, com todos os grandes do Brasil, é uma competição que tem muita zebra e o Corinthians de novo chega longe na competição e de novo com uma história muito bonita. A gente falou nos últimos anos de um Corinthians da superação, como que foi em 23, como até foi em 2024, o Corinthians consistente em 2022, e hoje a gente tem que falar de mais um Corinthians que chega à semifinal e de um Corinthians que dessa vez faz uma campanha perfeita. Se a gente pode pontuar alguns momentos que o Corinthians não desempenhou um grande futebol, contra o Novo Horizontino na volta, nem acho que jogou tão bem. Nem na ida. Nem na ida, jogou um pouco melhor. Mas na volta foi o jogo, talvez um dos jogos mais sonolentos do ano. Contra o Atlético Paranaense, jogo da ida, talvez tenha sofrido um pouco mais do que o desejado. Hoje também não foi brilhante, mas é um Corinthians de 6 jogos e 6 vitórias na Copa do Brasil. 8 gols marcados e nenhum gol sofrido. Teve gols anulados que o Corinthians tomou, mas é de uma consistência muito grande. Você eliminar o Novo Horizontino, que não é um adversário bobo, o seu maior rival nas oitavas de final, e agora o Atlético Paranaense que está na Série B, mas tem um investimento alto e, querendo ou não, eliminou o São Paulo na fase anterior. Tudo isso com o Corinthians ganhando de forma segura, sendo consistente e nem tomando gol na Copa do Brasil. Claro, a mídia vai pontuar ali, talvez até um Cruzeiro, se passar para a semifinal, um Cruzeiro mais forte, mais favorito, mas não dá para negar que quem faz a campanha perfeita na Copa do Brasil até o momento, quem se candidata a esse título da Copa do Brasil, querendo ou não, até pelos times que estão participando, é o Sport Clube Corinthians Paulista. Um jogo para, de fato, consolidar isso, como o Corinthians gosta desse campeonato e mais uma semifinal, né, rapaziada? A gente tem que se permitir sonhar, porque, de fato, é um torneio da Copa do Brasil nesse ano que, querendo ou não, ele está um pouco mais facilitado do que nos últimos anos, sendo anti-zica, mas é uma Copa do Brasil agora sem Flamengo, sem Palmeiras, sem São Paulo. O Corinthians não está atrás de todos os outros adversários. O Cruzeiro tem uma certa vantagem, mas o Corinthians não está atrás de Atlético Mineiro, o Corinthians não está atrás de Fluminense, não está atrás do Vasco e eu acho que nesse momento nem está atrás do Botafogo. Está num nível ali parecido até de rendimento, seriam jogos muito equilibrados. Então o Corinthians entra assim como postulante e a gente tem que sonhar, porque não é possível. 4 semifinais seguidas, se não pingar um título pro Corinthians é muita crueldade, mano. A gente tá batendo muito na trave e time que quer ser campeão tem que bater na trave, tem que se acostumar a jogar. O elenco em si do Corinthians, esse daqui, já se acostumou a jogar ano passado 2 competições de mata-mata, chegando em 2 semifinais. Esse ano já ganhou uma competição de mata-mata, tá em outra semifinal, então tá se acostumando, tá batendo na trave, tá sabendo jogar jogo grande, até porque tem jogador no elenco que é jogador de jogo grande, a gente vai falar mais disso, como é o caso do Hugo Souza. Uma noite feliz do Corinthians e, como a gente já pedia, mais uma semifinal e uma classificação tranquila, graças a Deus, como que nem é muito de costume aí pro corintiano. Bom, como você já falou, 4 semifinais consecutivas. A gente vem de 2 finais que foram muito dolorosas de se perder, contra o Cruzeiro em 18, contra o Flamengo em 2022, que acabou escapando pelas mãos. A gente perdeu em 2023 pro São Paulo, que foi o campeão, perdemos em 2024 pro Flamengo, que também foi o campeão. E eu concordo contigo. O importante é você, cara, ir chegando. Uma hora vai ganhar, porque não é possível. Alguma hora tem que acontecer. E o Corinthians, mais uma vez, chega longe na Copa do Brasil, como você falou, com um monte de problema extracampo, um monte de problema em campo também, porque o Corinthians hoje tem um elenco
bem fraco, pelo que a gente esperava que poderia acontecer depois do final do ano passado. Mas é importante também você ir chegando, você ir batendo na trave em alguns momentos, porque alguma hora essa bola vai entrar. E o Corinthians, como você já falou, é um elenco que agora está se acostumando a disputar decisões. Já venceu um título pelo Corinthians, então já tirou esse peso de temos que ser campeões. Hoje é mais uma parada de, cara, dá. E a gente merece, a gente tá fazendo valer. E hoje o Corinthians chega numa semifinal mais uma vez, uma semifinal que vai ser disputada só em dezembro. Então tem muito tempo para deixar a casa em ordem, colocar a cabeça no lugar, desenvolver mais esses moleques que estão sendo importantes. O Gui fala por si só, a gente vai tratar mais sobre ele individualmente, que para mim foi o homem do jogo. Dá para desenvolver mais o Kaique, o Dieguinho, mais outros jogadores que estão no DM que vão ser importantes mais para frente, o Ranielli, Martinez, o Carrijo, que na teoria tá fora até o final da temporada, mas com o Corinthians disputando finais, eventualmente, da Copa do Brasil, na última semana da temporada, ou seja, do dia 14 ao dia 21 de dezembro, dá para ele estar em campo, dá para ele retornar e ajudar. Então, acho que essa classificação de suma importância no quesito de confiança para esse time até o dia 21 de dezembro, que se Deus quiser vai ser o último jogo da temporada. É de suma importância também do lado financeiro do Corinthians, porque já entra mais 10 milhões de reais, que para o Corinthians hoje já é um respiro muito grande. Se passa para a final, já garante pelo menos mais 30 e poucos milhões. Se é campeão, garante mais 70 e tantos milhões, que a gente sabe qual é importante. Garante vaga na Libertadores ano que vem, de forma direta, sem ter que passar pela maldita pré, que virou um fantasma na vida do corintiano. Então, hoje a Copa do Brasil, de fato, ela é de suma importância. E agora, que a gente pode, de fato, focar no Campeonato Brasileiro pelas próximas 16 rodadas, o cenário é muito positivo. A gente precisa, de fato, garantir uma boa colocação, não sofrer no resto do campeonato e ir preparando esse time, porque, como você falou, dá. E dá muito para ser campeão dessa competição. Tratando um pouco mais do jogo, escalação do Dorival Júnior. Não gostei, de primeiro momento, da opção dele, porque não deu para entender o que ele ia fazer com o Bidu. Se ia deixar uma dobra de laterais do lado esquerdo, se o Bidu ia jogar como um ponta, se ia jogar como um meia na função de segundo volante, que vinha fazendo o Maicon nos outros jogos, o Bidon também fez na partida de hoje, ou se ele ia jogar como lateral, ou até como um ala com o Mateuzinho do outro lado. O começo do jogo a impressão foi essa, que o Corinthians jogou com 3 zagueiros, o Angileri fazendo essa função, e o Bidu um pouco mais do lado esquerdo. Mas conforme o jogo foi rolando e conforme o Corinthians toma o gol que foi anulado e corretamente anulado, a estratégia do Dorival Júnior claramente muda e o Bidu vai jogar de segundo volante. Ao longo da partida, o Corinthians vai igualando, vai tendo mais a bola, mas não vai criando oportunidades. Eu senti muito também que faltou vontade de finalizar. Faltou, às vezes, os jogadores serem um pouco mais egoístas. O Bidon teve uma boa chance para finalizar no primeiro tempo, não chutou. No segundo tempo também teve muito preciosismo antes de chutar. Mas, mais uma vez, o Guinegão é extremamente decisivo, ganha uma bola na pressão no final do primeiro tempo, deixa o Garro de maneira perfeita na cara do gol, muito frio na jogada e a gente larga na frente. No segundo tempo, controle do jogo também, mais uma vez, sem grandes sustos, apesar de que depois que marca o segundo gol, dá um pouco mais de espaço para o Atlético Paranaense, o ímpeto cai claramente, o Dorival começa a tirar jogadores para poupar, tira o Garro de campo, tira o próprio Gui, que estava muito bem na partida, já tinha feito o gol e dado assistência. O Atlético começa a aparecer um pouco mais, faz mais um gol anulado, tem o pênalti que a gente vai discutir também, mas eu acho que o Corinthians não tem uma grande partida, tem muito espaço ao longo do jogo, poderia ter criado muito mais oportunidades, poderia ter sido uma goleada, de fato, porque principalmente ali depois do segundo gol, o Yuri tem espaço, o Vitinho tem espaço, o Bidu tem uma jogada que ele tá dentro da área e se ele levanta a cabeça, ele consegue deixar alguém em condição de finalizar. Faltou um pouco mais do Corinthians para ser com um placar mais elástico, com um desempenho melhor. Mas é um time que não sofreu mais uma vez, apesar dos gols anulados e do pênalti, não deu chance do adversário criar muitas oportunidades de maneira legal na partida. Até pela fragilidade do Atlético Paranaense, né? Não acho que o Atlético fez 2 jogos ruins, a gente tomou até que uma pressão na Arena da Baixada. Hoje o Atlético, querendo ou não, ele passa uma parte do primeiro tempo superior ao Corinthians, e aí entra no que você falou. O Corinthians não fez uma partida brilhante, longe disso, e não fez uma partida nem de domínio em casa contra o seu adversário. Fez de um pouco mais de controle, mas domínio também acho que não é a palavra. Teve. A gente falou isso ontem na live do Meu Timão, é importante falar isso aqui, agradecer a rapaziada do Meu Timão por ter chamado. Quem não assistiu, colhe lá para ver o programa que a gente participou de ontem, mas a gente frisava muito isso ontem quando a gente teve essa conversa com eles lá, de que o Corinthians hoje, apesar de ter a vantagem, de ter 1-0 e de estar um pouco mais encaminhado para a semifinal, precisava ter uma postura diferente no jogo de hoje.
não era uma postura de ser reativo e esperar o Atlético Paranaense e tentar matar um contra-ataque. O Corinthians, para não sofrer riscos e de fato demonstrar uma partida que empolgasse o seu torcedor, precisava ter um bom rendimento no jogo de hoje. Precisava controlar, dominar, não dar margem para o perigo, e por isso também que o Dorival Júnior precisava escalar o que tinha de melhor à disposição. E ele fez, querendo ou não. O que tinha de melhor, ele escalou. Não tinha à disposição alguns jogadores, e isso prejudica bastante. Você não ter o Ranieri e o Martins para fazer essa cabeça de área prejudica muito. Você não ter o Carrilho machucado e também não ter os jogadores outros que serviram às suas seleções, né? O caso de Félix Sois, que eu nem sei se chega tanto a ser um desfalque, mas não estava à disposição. E também no Romero, que poderia ser uma opção de banco de reservas a ser utilizado, também estava fora. Então o Corinthians tinha muitos desfalques e isso impactou no jogo de hoje. Por isso que a questão do calendário, dos desfalques, da partida de hoje, para mim se entrelaça muito bem e não me preocupa tanto. Porque o Corinthians não fez uma partida brilhante, não dominou o Atlético Paranaense por boa parte do tempo, mas o contexto eu consigo entender. É um Corinthians desfalcado, um Corinthians que agora vai poder focar em 2 competições, e isso é primordial. Aliás, vai poder focar em uma competição e depois focar na outra, né? Exatamente. São dois marcos diferentes da temporada. Você pega os últimos 2 anos do Corinthians, o 24, qual foi o principal problema de 2024? Era um Corinthians que não podia focar nas Copas justamente por uma situação extremamente complicada no Campeonato Brasileiro. A gente estava brigando para não cair, a gente estava brigando contra correr o risco de passar um vexame gigantesco. Então o Corinthians muitas vezes poupou na Copa do Brasil, poupou na Sul-Americana e claramente não deu a importância devida a essas competições por conta do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o cenário já se inverte. Foi um Corinthians que focou e apostou todas as suas fichas na Copa do Brasil e quando é eliminado, aposta todas as fichas na Copa Sul-Americana. Quando vai ver, o Campeonato Brasileiro estava depenando, estava correndo risco e teve que correr ali até quase a reta final para não ser rebaixado, para escapar do rebaixamento. Tanto que o Corinthians sacramenta a permanência na primeira divisão na penúltima rodada contra o Internacional, inclusive numa derrota dentro de casa. Então, nos últimos 2 anos, o Corinthians ele não pôde, de fato, ter 2 objetivos. Tinha que sempre ter um. Ou é Copa ou é Brasileirão. Ou foca em um ou foca em outro. Agora, a gente tem a possibilidade do quê? De recuperar esse elenco, recuperar os jogadores, focar no Campeonato Brasileiro, como você disse, para a gente não correr risco na parte de baixo e quem sabe almejar alguma coisa um pouco melhor. Eu acho que não foge ali de no máximo uma pré-Libertadores ou meio de tabela, mas que já não estaria tão ruim nas circunstâncias atuais. Financeiramente também é importante, cada posiçãozinha que ganha na tabela. E não pode correr o risco de jeito nenhum de passar sufoco que nem o ano passado. E depois focar na Copa do Brasil. Esse ano a gente tem a chance de não correr perigo no Brasileirão e de focar na Copa do Brasil. A gente tem essa oportunidade e tem que agarrar. E por isso que para mim hoje nem preocupa tanto. Porque o Corinthians vai ter tempo agora para a semifinal, vai ter tempo para recuperar jogador. Hoje estava muito desfalcado. Então, o desempenho em si, ele não me preocupa tanto porque o contexto, eu consigo aceitar o que o Dorival Júnior escalou em campo. Porque eu nem consigo olhar e falar, a escalação do Dorival Júnior não foi o melhor que o Corinthians tinha. Talvez era mesmo. Porque o Corinthians, hoje, ele iniciou o jogo sem poder contar com o Ranieri e José Martins. Aí você faz o quê? Quem que você escala no meio campo dessa equipe? Se você não tem os seus 2 primeiros volantes, pelo menos os principais, à disposição no jogo de hoje. O que ele poderia ter feito de diferente, eu acho que você concorda comigo, é talvez escalar o Rias de titular, que inclusive entrou na partida e entrou bem. Poderia ter feito, mas eu não julgo a opção pelos 3 zagueiros, porque vinha dando certo o Ranieri afundando, fazer o terceiro zagueiro e explorar muitos laterais. Então, a formação inicial eu acho interessante. Você ter 3 zagueiros, você ter uma proteção maior para Maicon e Bidon não ficarem extremamente sobrecarregados no meio, porque a gente sabe que nem Maicon, nem Bidon, nem Charles, nenhum desses caras consegue de fato ser um primeiro volante de ofício e cumprir bem a função, e aí você explora Mateuzinho, que vai muito bem pela direita, o Bidu, que tem uma técnica muito grande e vai muito bem no corredor pela esquerda, você consegue ter o Galo centralizado, os 2 atacantes se movimentando lá na frente. A estratégia eu acho que foi válida, mas a execução, concordo com você, o Corinthians teve muita dificuldade de se encontrar, e aí eu nem acho que parte só do Bidu, parte pelo fato do Bidu jogar muitas vezes mais pelo meio do que aberto, do Bidu não conseguir explorar tão bem a função de ala no jogo de hoje. Um pouco perdido na marcação também. Perdido, do Angileri mal como um terceiro zagueiro, tanto na saída de bola quanto no mano a mano, do Tchoca também mal pelo outro lado, e fora atuações individuais, né? O Corinthians, individualmente, os seus jogadores não foram tão bem, com exceção de um ou outro, e não fluiu, mano, não fluiu. A linha de 3, com esses 3 em específico,
não fluiu. Em outros jogos já tinha fluído. Os dois alas hoje não foram tão bem. Até o meio de campo, Maicon completamente perdido o jogo inteiro, mal na marcação. A gente fala do primeiro gol do Atlético anulado, muito bem anulado, inclusive abraço aí pro Capelanes que ficou chorando já logo depois que teve a anulação da arbitragem. Abraço para toda a torcida chorando no Atlético Paranaense, mas é impossível até o árbitro não marcar aquela falta dentro de campo. Tinha que ser marcado em campo, não era nem pro VAR. É marcar ali na hora e anular, porque foi um tranco nas costas. Mas é fato que é mais uma vez o Maicon bobeando. Muitos lances no jogo de hoje, o Maicon não conseguindo cobrir a entrada da área e também não conseguindo fazer bem essa saída de bola. Então o Corinthians penou no meio campo, penou nas alas, não fez um jogo brilhante, mas o que valeu é o espírito na Copa do Brasil e muito a estrela, né? E principalmente a estrela de um moleque que vem cavando uma vaga gigantesca dentro do Corinthians e, cara, eu acho que não é absurdo a gente cogitar Guinegão titular, cogitar Guinegão ser mais utilizado e cogitar Guinegão, inclusive, ajudando em muitos nas lideranças do Corinthians, porque tem que ser cogitado, irmão. Se esse moleque não for vendido por uma bala, acabou. Não existe. Antes de ir para as notas, eu acho que dá para tratar aí do assunto da arbitragem, que, de fato, o lance do primeiro gol claramente tinha que ser anulado, mas, assim, de forma muito clara, porque é uma ombrada nas costas e na frente do juiz. Então, bizarro ele ter visto aquilo e, claramente, na hora que passa o replay na arena, o juiz nem precisa ver muitos ângulos para, de fato, marcar a falta. O pênalti, cara, muito difícil. Eu vou falar pra vocês que na hora eu achei que foi fora da área, mas ao longo do tempo que eu fui vendo várias vezes, eu acabei ficando com a impressão que o braço do Matheus tá dentro da área. Mas um lance muito difícil, que eu acho muito difícil colocar na conta da arbitragem. Mas eu acho também que tem um lance lá da paralaxe, que os ângulos também não ajudam para ver. Não teve um ângulo de uma imagem 100% convincente se o Mateuzinho estava dentro ou fora da área quando tem um contato com a mão dele. Mas eu acho também que foi uma arbitragem confusa na boa parte do jogo. Juiz invertendo falta, juiz demorado para tomar decisões. Algumas faltas foram no grito, teve uma falta que ele marca no Garro, inclusive do campo de ataque, na frente do Bandeira, que o Bandeira não dá, e ele vai e marca a falta. Tem uma falta também do próprio Garro, que ele dá uma ombrada no jogador, ele espera para ver quem vai ficar com a bola e aí sim ele acaba marcando a falta. Então uma arbitragem também confusa mais uma vez e que deixa um lance muito claro na frente dele passar em branco. Exatamente, mas se a gente for pegar os lances do jogo, concordo com você, o gol anulado do Atlético, inclusive, vamos ressaltar aqui algumas coisas, de bobeira só, o tal do centroavante Viveiros dos caras é bom jogador, é chato pra caramba, e eu gostei muito do zagueiro deles, o Carlos Teran. Achei bom jogador também, fez uma ótima partida, só pra destacar. Às vezes muito rápido, conseguiu chegar junto com o Yuri numa bola enfiada. Às vezes pode ficar atento, querendo ou não, se continuar desempenhando bom futebol, pode ser uma oportunidade de mercado pro E se eles ficam na Série B, ainda ajuda pra poder ajuda pra caramba. Mas em si, vamos lá. Gol do Atlético Paranaense primeiro, claramente muito bem anulado, tinha que anular, e inclusive é um absurdo, como eu falei antes, não anular dentro de campo. O lance do Choca em cima do Viveiros dentro da área no primeiro tempo, que a torcida do Atlético Paranaense também pediu pênalti, eu não achei nada. Eu achei que os dois se agarraram. Então, os dois se agarraram. O Choca, ele deu margem para acharem alguma coisa. Isso tem que ser pontuado como uma crítica. Mas, para mim, os dois jogadores se agarrando é muito diferente, por exemplo, da anulação do gol do Atlético, que o Maicon tá de costas e o jogador dele chega dando um tranco nas costas. Ali, é os dois puxando a camisa, os dois se empurrando e nem teve um contato final do Choca puxar e isso determinar a queda do Viveiros. Eram os dois buscando espaço, aquela famosa briga por espaço, tentando estar no mesmo lugar, acabaram caindo no chão. Para mim, nada a marcar. Seria, inclusive, ser muito rigoroso marcar um pênalti desse. No segundo tempo, aí tem dois lances que eu acho que a gente tem que discutir. O do Mateuzinho, eu achei fora da área, a bola na mão. As câmeras que mostraram, eu só não consigo cravar que foi fora da área por conta da tal da paralaxe. Do resto, para mim, foi claramente fora da área. Só que, de fato, é um lance duvidoso e inconclusivo. E normalmente, pelo menos do pouco que eu sei de arbitragem, quando que o lance é inconclusivo, você prevalece a decisão de campo. Ele tinha marcado pênalti, então, enfim, se é inconclusivo, era isso que tinha que ser feito mesmo, mas um lance duvidoso. Se tem muito torcedor do Atlético Paranaense reclamando de arbitragem, o torcedor do Corinthians também pode, pelo menos, questionar esse pênalti marcado. Pelo menos ficar na dúvida, ficar na bronca com a arbitragem, o torcedor tem o direito. E só aqui, para ser 100% honesto, tem mais um lance no jogo que a arbitragem se interferiu, que o VAR poderia ter sido chamado da expulsão do Vitinho em cima do jogador do Atlético Paranaense. Não sei se você chegou a ver esse lance. Eu vi, mas não achei que seria para expulsão. Ele tem um contato numa área que não pode, claramente, mas eu não vejo uma entrada dele. Eu vejo um contato.
Mas não é uma entrada, uma chegada. Se o tal do Dudu for lá e puxar meia, não vai ter nem marca do Vitinho. Cara, assim, se fosse pro VAR e fosse expulso, eu não julgaria. Inclusive, eu acho que eu expulsaria, porque o Vitinho, ele entra com a sola da chuteira. Ele não entra tão forte assim, mas ele entra com a sola da chuteira numa região alta, perigosa, no joelho. Ele desce com a perna inteira, ele não recolhe a perna. Então, querendo ou não, é um lance que muitas vezes é marcado e muitas vezes chamam o VAR para dar o vermelho. Então, para ser honesto, o torcedor do Atlético Paranaense pode reclamar de uma coisa na minha visão, que é somente esse possível cartão vermelho pro Vitinho. Do resto, irmão, não tem o que reclamar. Inclusive, ridícula a atitude dos caras no primeiro jogo, de ficar reclamando do gol que foi anulado. O cara deu uma assistência com a mão, velho. E aí do torcedor do Atlético Paranaense que invadiu o campo para bater no Hugo, tentaram maquiar que era um torcedor do Corinthians. Uma torcida contraditória e que, enfim, agora vai ter que se contentar com o resto do ano aí na Série B. E quem sabe no ano que vem também, né? Vamos torcer. Eu torço contra o Atlético Paranaense, só pra deixar claro. Deu pra ver no começo Eu não do gosto do vídeo. Atlético Paranaense. Eu torço contra o Atlético Paranaense, não gosto. Vamos de notas então. Hugo, como é importante ter o goleiro de seleção brasileira no seu time, né? Se a gente não tem ele no jogo de hoje, teve um momento ou outro que dá pra complicar no pênalti em si. Depois, no final do jogo, tem uma cagada que o Angileri faz dentro da área, dá a bola no pé do Atlético Paranaense, que também já poderia ter colocado ele de volta no jogo. O Hugo, ele pega um pênalti, mais um com a camisa do Corinthians, se eu não me engano, em tempo normal, se eu não me engano é o quinto que ele pega já com a camisa do Corinthians. Foi importante, foi bem no jogo. Com a bola no pé, tem um lance outro que deixa a desejar. No segundo tempo dá uma bola ruim pro Gustavo Henrique, que acaba saindo pra lateral, um passe relativamente simples. Mas o Hugo, mais uma vez, é decisivo pro resultado e pega um pênalti que é até difícil. Ele passa um pouco da bola, ela pinga atrás dele, ele fica meio perdido, mas faz mais uma defesa importante, foi seguro na partida, nota 8. Só pra ressaltar, é o quarto pênalti, eu vi essa informação, porque ele tem 8 pelo Corinthians, e aí tem os 3 contra o Bragantino e tem um contra o Grêmio também na disputa de pênaltis. Então é isso. Mas é uma marca gigantesca. Ele já é o quarto goleiro na história do Corinthians com mais pênaltis defendidos. E, cara, pode anotar mais um de decisão, porque é quarta de final de Copa do Brasil, é oitava de final de Copa do Brasil, é 3 em oitava de final de Sul-Americana, é em final de Campeonato Paulista, sempre muito bom lembrar. E contra os caras também ele tem mais um, então é só pênalti decisivo. Oitavas de Copa do Brasil? Oitavas de Sula, né? Não, de Copa do Brasil ano passado contra o Grêmio. Foi contra o Grêmio, aí você falou quartas agora. Agora, oitavas de Sul-Americana, É isso, final perfeito. de Paulista, contra o Palmeiras, um outro na fase de grupos, e outra contra o Novo Horizontino. Tem mais um? Não lembro de outro, né? São esses. São esses. Contra o Novo Horizontino, o único que não foi um jogo decisivo pro Corinthians. O resto, jogos mata-matas ou clássico, jogo grande, contra o Palmeiras no último lance. Goleiro muito decisivo, que mostra sim porque é de seleção brasileira e que mostra porque o Corinthians de fato fez um esforço gigantesco para ele voltar lá da Bolívia em tempo recorde e chegar aqui hoje de manhã para conseguir jogar essa partida. Fez muito bem, o Corinthians tinha que voltar, não dava para botar nas costas de algum dos moleques um jogo desse contra o Atlético Paranaense. E o Hugo voltou a ser protagonista, voltou a ser uma partidaça. Muito bom ver ele voltando a pegar pênalti, porque os últimos ele não estava pegando, o que é normal. E voltar a ver o Hugo sendo protagonista de vitória do Corinthians. Ele foi assim contra o Atlético na ida e foi agora contra o Atlético na volta. Além do pênalti defendido, fez pelo menos outras 2 boas defesas durante o jogo. Vou fechar com uma nota, pelo pênalti, cara, merece. Nota 9 pro Hugo na partida de hoje. Mateuzinho, voltando de lesão, senti abaixo hoje. Não me convenceu tanto. Alguns momentos de muita afobação e de estar desligado defensivamente. E ofensivamente, que o Mateuzinho sempre vai muito bem, eu senti que ele se apresentou, mas que tecnicamente não foi tão feliz. Ele erra um cruzamento que fácil de ser feito no primeiro tempo. No final do jogo também poderia ter tomado uma decisão melhor, num lance que ele sai praticamente para entrar na área e ele erra o passe. Nas outras vezes que ultrapassou também não senti que teve tanta eficiência assim. Uma outra esticou a bola demais e acabou perdendo a posse. Eu achei o jogo um pouco abaixo do Mateuzinho pelo que a gente vinha vendo de regularidade. Pelo pênalti, minha nota vai descer um pouco. Não acho que foi um jogo ruim, ele de novo brigou, lutou, mas também não consigo colocar uma nota muito alta. Vou de nota 6,5 pro Mateuzinho. Não gostei da partida do Matheus. No começo do jogo, acho que ele já começa muito afobado. O primeiro lance de participação mesmo dele. Ele tenta dar um carrinho e perde a jogada, a bola continua com o Atlético Paranaense, na sequência ele vai e faz a falta, dá a primeira chance de perigo para os caras no jogo, uma falta extremamente burra. Aí tem esse outro lance que você falou do primeiro tempo, que ele vai no fundo, cruza mal, cruza forte lá no segundo trave para ninguém. No segundo tempo ele comete o pênalti, mas não vou colocar na conta dele.
mas ele é extremamente infantil, burro, idiota em tomar um cartão amarelo por reclamação quando o Corinthians está com 3-0 no placar. A gente não tem nenhuma reposição pro Mateuzinho. Não tem. A gente tem Félix Torres, Kaká e Charles e Jacaré como opções para jogar na lateral direita. Eu não sei, não tenho informação se o Mateuzinho já tomou um outro cartão amarelo na Copa do Brasil. Agora. Não sei se com esse cartão amarelo ele tá pendurado, mas independente. Se ele não tá e ele toma um cartão amarelo na semifinal e outro na outra partida da semifinal, ele tá fora da primeira partida da final, se o Corinthians se classifica. Então é extremamente burro e infantil tomar um cartão amarelo desse de maneira extremamente idiota. Tem outros lances que ele chega firme, que ele vence jogadas, que ele consegue manter a bola ali perto do campo de defesa, mas também acho que no segundo tempo ele é infeliz nessa jogada, que ele sai cara a cara e ele, por falta de egoísmo, de querer finalizar a jogada, ele toca pro Yuri e perde a jogada. Tem uma outra chance no final do jogo que ele vai no fundo, aí sim ele cruza bem, o zagueiro do Atlético Paranaense tira pra fora, quase faz inclusive um gol contra. Mas na média geral não gostei da partida do Mateuzinho, achei que foi pouco inteligente como jogador de futebol na partida de hoje. Vou deixar, por pelo menos ter demonstrado vontade, vou deixar ele com nota 4. Tchoka. Tem suas dificuldades, tem alguns também problemas, também acho que teve problemas de inteligência na partida de hoje. Tem um lance que ele é driblado, que ele leva um drible da vaca no primeiro tempo, num contra-ataque do Atlético Paranaense. Ele vai mal também numa jogada que ele tenta enganar o Viveiros, se ele vai recuar pro Hugo, puxa pra direita e acaba dando a bola de graça para o Atlético Paranaense sair no contra-ataque. Ele tenta a mesma jogada no primeiro tempo também, e aí sim ele acerta. Mas com um pouco de dificuldade, mas me incomodou menos que o Mateuzinho, então vou deixar ele com nota 5,5. Ó, tô verificando aqui se o Mateuzinho tomou mais cartões amarelos na Copa do Brasil. Então, o Mateuzinho no momento tem 2 cartões amarelos na Copa do Brasil, mais um é suspenso e lembrando que na Copa do Brasil não zera. Zera pra final. Pra semifinal, eu acho que não zera. Zera pra final. Certeza? Sim. Eu vi esses dias que não zerava, tanto que o Galo não podia tomar mais cartão amarelo, senão eu acho que pode, fora. Pra explicar, se eles não tomam nas semifinais, vai pra final com eles zerados pra poder ter os finalistas nos 2 jogos sem medo de suspensão. Se eu não me engano é isso. Mas independente, se ele tá com 2 cartões amarelos, ele não pode tomar mais um porque ele, enfim, seria suspenso. Inclusive ele toma os 2 contra o Atlético Paranaense. Os 2 jogos contra o Atlético Paranaense, ele toma os 2 cartões amarelos. Primeiro ele sai machucado e hoje toma esse. Mas vamos lá, vamos voltar para as avaliações. João Pedro Tchoka. Cara, não gostei. Como eu falei antes, eu não senti segurança. Tirando do Gustavo Henrique, que eu acho que fez um bom jogo, os outros 2 da linha de 3, para mim, passaram pouquíssima segurança. O Tchoka ele vai até bem em alguns momentos do primeiro tempo, só que ele vai bem para perder a bola. Em 2 momentos, ele consegue antecipar o Viveiros, recupera essa bola e erra o passe, cede contra-ataque para o Atlético Paranaense. Inclusive, nesse lance que você fala da falta do Mateuzinho, não sei se é o mesmo lance, mas pelo que eu me lembro, se origina num erro de passe infantil demais do Tchoka. Que ele sai jogando errado. Que ele tenta enganar o Viveiros, puxa pra direita e dá a bola pros caras. E dá a bola pros caras. No primeiro tempo também sentia a bola queimando no pé, toda vez que tentava um passe mais agudo, um passe por dentro, passes muito fortes, passes não tão caprichados assim. E no segundo tempo, no final do jogo principalmente, ele e o Angileri correram muitos riscos do Atlético Paranaense diminuir. Ali, beleza, cai o nível de concentração, é um pouco normal, porque o Corinthians já estava classificado, era só um desastre muito grande, tinha que tomar uma virada ali para ir para os pênaltis ainda. Então, o nível de concentração cai um pouco, mas para quem quer uma vaga no time titular, como é o caso do Angileri e do Tchoka, não pode cair tanto. E eles vacilaram pelo menos umas 2 vezes ali na entrada da área, que poderia ter gerado gol do Atlético Paranaense. Não me convenceu, não acho que fez um jogo tão bom o Tchoka assim. Como que a média hoje é alta, eu vou deixar o Tchoka com uma nota 5, mas não acho que fez um bom jogo. Só tá com 5 porque a média hoje é alta. Gustavo Henrique. Só um detalhe importante de destacar do Tchoka também, teve uma finalização de cabeça no primeiro tempo que ele vai bem e finaliza pra fora, no escanteio. Passa perto, verdade. Gustavo Henrique, o mais seguro da linha de zaga, não acho que fez um jogo perfeito, um jogaço absurdo, mas foi seguro mais uma vez, fez o arroz com feijão, ganhou as disputas que deveria ganhar. Não lembro de nenhum lance que eu consigo colocar como falha do Gustavo Henrique, é um lance que ele me deixou preocupado. Hoje foi o melhor da linha de zaga, sem sombra de dúvidas. Vou deixar o Gustavo com uma nota 7,5 na partida de hoje. Excelente jogo do Gustavo Henrique, na minha opinião. Extremamente seguro, defensivamente impecável. Nota 8,5. Muitas antecipações, ganhou pelo alto. Teve só um pouco de dificuldade de acompanhar o Viveiros na marcação em alguns momentos, mas quando trocaram a marcação e deixaram o Tchoka mais em cima dele, melhorou, o Tchoka é mais rápido, enfim, mas gostei muito da partida do Gustavo Henrique, 8,5. Angileri, defensivamente foi mal, bem mal,
Primeiro tempo, no gol anulado, o Viveiros passa por ele com muita tranquilidade para fazer o gol, só puxa para a direita e finaliza. O Angileri não consegue fechar o bate. Ele também tem dificuldade no começo do jogo, quando ele está caindo um pouco mais para a lateral e dá espaço para os jogadores do Atlético Paranaense passarem. No segundo tempo, na reta final do jogo, ele tenta dar o gol para os caras, ele tenta dar a chance, e aí sim o Hugo faz a defesa, mas de maneira muito burra, muito infantil. De costas, ele tenta dar um passe para trás e acaba dando oportunidade para os caras. Eu acho que ele conseguiu, de positivo, explorar bem o corredor do lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo. Passando em velocidade em algumas vezes, mas no geral, mais um jogador que não me agradou no jogo de hoje. Vou deixar com nota 4 também, mesmo a nota do Mateuzinho, me incomodou bastante. O Angileri, para mim, briga para ser o pior em campo. Eu concordo que ele teve boas ultrapassagens, no geral, mas também ele ultrapassou bem para fazer errado. Ou ele não recebeu a bola, teve uma muito clara no primeiro tempo que o Bidu poderia ter tocado, o Bidu não toca. E nas outras que ele recebeu, boa parte das vezes cruzamentos ruins. Teve um que ele dá no primeiro tempo, que ele acha um bom cruzamento, que a bola passa perto da cabeça do Gui. De resto, mal. Assim, teve uma outra no segundo tempo que ele ataca bem o espaço, ele consegue um passe por dentro. Num geral, eu acho que não atacou também assim, mas ele, muitas vezes jogando como terceiro zagueiro, não tinha essa obrigação toda de utilizar o corredor. Defensivamente, achei que foi mal, errou muitos momentos. Não acho que começou mal o jogo, mas logo quando que sai o gol do Atlético Paranaense, a partir daí ele dá uma desmoronada na partida. Muitos erros, vou deixar o Angileri com 4,5, só porque a régua do jogo é alta, como eu já disse. Vou utilizar as alas já. Matheus Bidu, jogo um pouco apagado, pouco perdido, sem criar tanto, sem tanta criatividade. Talvez prejudicado um pouco pelo esquema, mas não consigo falar que fez um bom jogo. Vou deixar o Bidu com uma nota 5,5. Não consigo falar que fez um bom jogo, mas também não consigo falar que fez um mau jogo. O Bidu com a bola no pé fez o arroz com feijão dele, não teve tantas oportunidades assim de explorar as suas principais características, chegada no fundo, ultrapassagem, porque estava jogando um pouco mais por dentro. Estava abrindo esse espaço pro Angileri passar no primeiro tempo e no segundo tempo, claramente, um pouco mais conservador. Eu acabei destacando já uma das únicas vezes que o Bidu colou pro fundo e fez um cruzamento ruim, porque ele não levanta a cabeça, não vê onde está o Gui, não viu o que estava para trás, ele tenta chutar mais ou menos ali na direção da pequena área, onde ele achou que ele poderia estar, mas cruzou de cabeça baixa. Tem um lance no primeiro tempo também que ele dá um bom cruzamento para dentro da área, mas ninguém chega para completar. Eu vou deixar o Bidu com nota 6. Partida ok. Maicon, eu acho que teve muita dificuldade na marcação para acompanhar, para fechar espaço, que a gente já falou de outros jogos, de ser esse cara que realmente faz a proteção ali da linha de zaga. Também com dificuldade de recompor em alguns momentos, para chegar e matar o contra-ataque com mais velocidade, seja com desarme, seja com falta. Mas acho que com a bola no pé foi um pouco mais participativo no jogo de hoje, apesar de ainda tocar muitas bolas para trás. 5,5 para o Maicon. Demora muito grande para inverter o jogo. Em muitos momentos o Corinthians poderia ter invertido o jogo com mais facilidade. Se o Maicon levanta a cabeça e inverte, alguns passes errados no primeiro tempo. Acho que foi uma boa tentativa dele, que ele dá uma fatiada, né? A fatiada com o lado externo do pé, que foi muito forte, mas seria uma boa bola se ele conseguisse. Pouco dinâmico, não ajudando muito na saída de bola, mal demais em relação à ocupação de espaço como primeiro volante e marcação, quase não ganhou nada do meio campo do Atlético. Jogo ruim do Maicon, na minha opinião, abaixo do que ele vinha fazendo. Acho prejudicado também. O Maicon não pode ser primeiro volante, mano. O Maicon tem que ser segundo volante, olha lá. 4,5 pro Maicon no jogo de hoje. Para mim, junto com o Angileri, os que mais prejudicaram na partida. Breno Bidon, um jogo com muitos erros, mas também com bastante participação do Breno. Tentou, arriscou o chute de fora da área, que ele precisa arriscar mais. Tentou conciliar algumas jogadas, sofreu falta, se apresentou. Não acho que foi um grande jogo dele, mas também não acho que foi um jogo ruim. Acho que foi um jogo participativo do Breno Bidon. Vou deixar o Breno com uma nota 6,5 por ter participado, por ter tentado bastante. Mas ainda falta melhorar em muitos quesitos. Apareceu mais pro jogo, concordo com você, participou bastante. Achei que ajudou muito a saída de bola, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo. Não, no segundo tempo, perto do Mateuzinho, ajudou a desafogar aquele lado direito, que estava com dificuldade para sair jogando. Ele foi inteligente, foi rápido em algumas dessas jogadas para fazer a bola chegar com mais facilidade no lado direito. Achei que bateu cabeça com o Maicon e com o Bidu em alguns momentos em termos de movimentação, mas também, sem ser ele, estava todo mundo ali fora de posição. O Bidu não é segundo volante e o Maicon não é primeiro. Então achei que eles tiveram um pouco de dificuldade de se entender nesse quesito, mas concordo com você que ele participou mais, teve essa boa finalização que com um desvio a bola quase entra no gol.
ele tem uma chance bem no começo do jogo de finalizar, ele acaba tocando a bola para lateral, acho que tinha que ter chutado essa bola, mas vou fechar com 6,5 também, acho que na medida do possível fez um jogo ok, fez um jogo ok para bonzinho, mas ainda tem muito para melhorar, tem que aparecer mais pro jogo. Garro, belíssimo gol, gol de cara oportunista mesmo, de meio atacante, meio que pisa na área. Teve um pouco de sorte também que o jogador do Atlético Paranaense não conseguiu esticar a perna, ficou meio presa no gramado ali, ele não conseguiu fazer o bote para tirar a bola. Foi muito importante na jogada do segundo gol também, para brigar pela bola. Foi gol de raça ali do Corinthians, do Gui que cai no chão e levanta e mantém a jogada, do próprio Garro que chega e briga pela bola, mantém ela em campo, mantém ela viva ali para o Gui conseguir finalizar. Mas aí também é um jogo onde o Garro ele tenta muitas pifadas. Eu acho que ele estava com a visão em dia, enxergou boas jogadas, mas não estava com o pé calibrado mais uma vez. É um jogo onde o Garro ele tem muitos erros, mas ele acaba sendo decisivo para o resultado. Eu acho que fora esses lances de gol e de toques para trás, toques onde ele de fato calma a jogada e consegue manter ela com o Corinthians, manter a posse com o Corinthians, às vezes que ele tentou jogar a bola mais para frente, tentar o passe mais arriscado, ele errou. Eu acho que o único que dá para destacar é um passe de letra que ele dá para o Memphis no primeiro tempo, que ele chuta de esquerda e o goleiro defende. Mas pela participação nos gols e ter sido muito decisivo para o resultado, eu vou deixar o Garro com nota 8,5. O Garro, é complicado falar isso, mano, porque eu gosto muito do Garro. Mas até ele fazer o gol, a partida do Garro era horrorosa. Tava muito mal em campo. Que nem você falou, tentava muito, ele sempre tenta muito, ele sempre aparece muito, mas está com um desespero muito grande de resolver jogadas. Toda hora. Teve uma que ele pega na entrada da área que o Corinthians estava circulando essa bola e ele tenta uma cavadinha pro meio da área que nem fazia sentido. É tentar achar um passe diferente quando a jogada nem pede isso. Às vezes a jogada pede mais o simples do Garro, ele tenta sempre diferente. Ele tenta sempre um passe em profundidade, sempre uma virada de jogo, nesse lance uma cavadinha pro meio da área. No primeiro tempo tem uma também que o Mateuzinho tá passando do lado dele, ele acha que ele tá lá longe, ele joga a bola pra ninguém numa puxada de contra-ataque. Sim. No segundo tempo também teve uma dessas, mas era o Gustavo Henrique passando, então Sim, realmente aí complicado. Mas, no geral, cara, eu acho que falta um pouco mais de simplicidade pro Garro. Ele é um jogador diferente, ele é o craque, ele é o cara que quando que ele tá bem, ele resolve o jogo. A gente viu quantas pifadas geniais que ele deu ano passado e até mesmo esse ano, mas não precisa ser toda hora. Tem que virar alguém chegar pro Garro e falar, o Garro, não precisa ser todo momento isso. Você pode querer decidir o jogo, pode decidir, tentar um passe diferente, mas tem momento que pede simplicidade. Isso falta no Garro. Abrir a bola no lateral, às vezes tentar uma tabelinha curta. Nesse lance que ele joga a bola pro meio da área, abre de novo no Bidu, pro Bidu tentar um cruzamento. Não precisa querer resolver o jogo toda hora. Isso estava me incomodando muito, porque ele estava tentando, mas ele estava errando todas. O Garro matou umas 4 ou 5 oportunidades do Corinthians de contra-ataque nessa tentativa desesperada de tentar alçar logo essa bola, de tentar achar um passe bonito de uma vez. Não, trabalha essa bola, trabalha a jogada. Mas o fato é que o gol é de muita inteligência, ele faz o certo na jogada, um gol extremamente importante para o Corinthians e para ele. Porque às vezes, tirando essa zica, essa nhaca que estava nele, até porque o Gal só tinha um gol no ano até o momento. Hoje completou 6 meses. Ia completar exatamente 6 meses sem marcar. Então é bastante tempo, mano. Ainda mais para um cara que não estava acostumado com isso no ano passado. Ele tirando essa zica, às vezes ele relaxa. Volta ao normal, volta a confiança, tira o desespero. A gente espera que seja isso, apesar de entender também que o Gal joga com muitas limitações físicas. Pelo gol, pela briga no segundo gol e por ser um jogador que tenta muito e sofreu muitas faltas no jogo de hoje, seja no primeiro ou no segundo tempo, e querendo ou não participa de momentos importantes, você pega a cabeçada do Tchoca para fora, foi um bom cruzamento do Gal, uma boa cobrança de escanteio. Por essas participações, vou fechar com uma nota 7,5 pro Garro. Não acho que fez um grande jogo, acho que errou muito, mas foi crucial pro resultado, querendo ou não, 7,5 para ele. Indo para a linha de ataque do Corinthians, temos aí o Memphis e o Guinegão. Vou começar com o Memphis. Não tanta participação, né? Quando estava em campo, nem acho que estava tão mal até sentir. Estava construindo uma jogada ou outra, teve essa finalização que, bem marcado, o Bandeirinha dá o impedimento, mas foi uma boa jogada, uma boa triangulação e ele finaliza para o Santos defender. Ele tenta uma ou outra invertida de jogo, mas, enfim, faltou. Pouco inspirado, depois ficou completamente comprometido os últimos 10 minutos dele em campo, porque dava para ver que ele estava mancando, que não estava bem fisicamente. Ele erra um ou outro passe besta, sim, a gente tem que pontuar. Cara, eu acho que a partida é prejudicada pela questão física, nota 5. Vou deixar com 5,5
5,5. Acho que pelo menos estava finalizando, estava sendo relativamente lúcido com a bola no pé, jogou sério, não teve gracinha, não teve passe de letra, não teve girinho, não teve nada. Jogou sério, teve um pouco mais de postura, não foi aquele cara também que correu pra cacete, mas também deu pra ver que tinha alguma limitação física ali. Não à toa ele saindo no primeiro tempo. Mas é isso, deixar o Mendes com 5,5. E Guinegão, o homem do jogo, o homem que classificou o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil, com participação nos 3 gols das quartas de final. Cara, a gente de fato tá vendo um moleque, a gente falou disso outro dia, talvez o único centroavante que a gente viu surgir da base do Corinthians e ter oportunidade. E vou além, eu não me lembro agora rápido de um moleque que surgiu no time profissional e foi tão bem e tão decisivo nos seus primeiros jogos como titular. O Murilo surgiu e foi bem, o Moscardo surgiu e quando começou a jogar como titular foi bem também, mas eu acho que no nível de importância, de decisão do Gui, eu não me lembro de ver um moleque surgir na base do Corinthians no tempo que eu acompanho chegar tão bem assim. Ele é muito frio com a bola no pé, deu pra ver pela assistência e pelo gol, e até pelos outros gols que ele fez, porque muita gente fala que parece fácil, porque era um gol sem goleiro, mas ele é de extremamente oportunista. Ele é muito oportunista, ele tá na frente do gol, ele vai guardar. E até o momento é isso que a gente tem de recorte do Gui, nesses 5 jogos dele como titular, onde ele fez 4 gols e deu uma assistência. Ele é muito frio, ele é muito inteligente e ele é firme. Se a gente teve problemas com o Yuri em 2023 e 2024, de ser um cara mole, encosta nele que ele cai, que ele tenta cavar a falta o tempo todo, o Gui quer jogar em pé. Ele cai no lance do segundo gol, ele tá louco pra levantar e continuar a jogada, tentar finalizar, tentar colocar o garro na cara do gol. Então é um jogador que ele joga com muita inteligência, muita frieza e com muita vontade. O Gui hoje, mais uma vez, foi um cara extremamente dedicado à marcação. O primeiro gol sai de uma roubada de bola dele. No segundo tempo tem um lance onde ele tá lá longe, ele vem correndo com tudo, dá o carrinho e consegue roubar a bola. A bola sai pra lateral, mas ele faz o desarme, ele chega firme. E mais uma vez, um jogador que não comete faltas. A gente falou sobre o começo dele, onde ele cometia faltas duras. Se não me engano, ele já tá pendurado no Campeonato Brasileiro, porque ele já levou 2 cartões amarelos. E hoje não foi o caso. A gente viu o Garro hoje cometendo algumas faltas burras no meio de campo, faltas desnecessárias, a gente não vê mais isso do Gui. É um moleque que amadureceu demais e hoje é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. Na boa, hoje não tem como tirar o Gui do time titular, pela bola que ele vem jogando e pelo quão decisivo ele vem sendo. Ele marcou 4 gols e 3 deles foram essenciais para vitórias do Corinthians, que foram por 1 gol de diferença. Hoje ele, no caso, fez 1 gol e deu uma assistência. Eu vou deixar ele com nota 10. Hoje, de fato, eu acho que é uma partida perfeita do Gui. Cara, é impressionante mesmo, assim. Eu concordo com você. Eu acho que não teve... Eu acho que teve jogadores que a gente via na base e prometiam mais. Aquele cara que só é profissional, você fala, nossa, esse cara vai arrebentar com uma expectativa absurda. Guilherme Biro, Matheus Araújo. Não, aí não deu. Mas até, sei lá, pô, o Corinthians ganhou algumas copinhas aí. Depois que o Bidon ganhou a copinha de 24, a expectativa dele subir era absurda. Em 17, com a sequência ali de Mantuan, Pedrinho, Carlinhos, a expectativa absurda. A expectativa no Carlinhos era 1000 vezes maior do que era no Gui. 1000 vezes. No Pedrinho também. Eu lembro quando o Pedrinho foi relacionado para um jogo contra a Caldense na Copa do Brasil de 2017, que eu pulava de alegria em casa, mano. Caralho, esse moleque vai jogar, que da hora, esse moleque vai virar um craque. O Gui não teve essa pompa toda, mas eu de fato não lembro de um jogador começar tão bem assim no profissional, de que eu tenha visto, porque não dá pra normalizar. Não dá pra normalizar, rapaziada. E vale lembrar, tem 18 anos, ele não tem 20. Então ele é muito novo. Ele ainda tinha mais 3 anos de copinha. Ele é muito novo. Ele é de 2007, esse moleque nasceu em 2007, porra. E, gente, 5 jogos, 4 gols e uma assistência, porra, é número que a gente olha e fala do Pedro, do Caio Jorge hoje em dia, do Yuri Alberto, do Hulk. Não é um número que a gente olha para um moleque que acabou de estrear no profissional, fez sua primeira partida contra o Vitória no final de maio, ou 1º de junho. Foi junho. Foi 1º de junho, acho. Foi a primeira partida dele como profissional, foi contra o Vitória. 3 meses depois, o moleque tem 5 jogos em sequência como titular, 4 gols e uma assistência, decidindo quartas de final. Uma senhora assistência, decidindo quartas de final de Copa do Brasil, colocando no bolso. Ele colocou os 2 jogos no bolso. Ele é o artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil. Ele é o artilheiro do Corinthians no pós-Mundial de Clubes. Ele talvez seja o melhor jogador do Corinthians no pós-Mundial de Clubes. Junto com talvez o Gustavo Henrique, com o Mateuzinho. É bizarro isso, mano. Com o Hugo. É bizarro. Ele tá jogando muita bola. Não sei se é o meu titular ainda.
porque tem o Yuri, tem o Memphis, tem o Garro, mas ele com certeza tem que ser uma opção muito bem utilizada, muito bem explorada e muito bem lapidada. A gente tem que entender que esse moleque, ele não vai ter uma sequência provavelmente de 30 jogos, 29 gols. Vamos lá, calma. Ele vai ter jogo ruim, ele vai oscilar, ele vai perder gol, mas até o momento de um Guinegão no profissional extremamente maduro, extremamente preparado, extremamente capaz, frio, calculista, decisivo, oportunista e bom de bola. Chega desse papo de ele só empurra a bola para dentro da rede. Bom de bola, porque sai de fora da área, faz pressão como ninguém, rouba a bola, é muito oportunista. A jogada que ele faz no gol do Garro não é para qualquer um, Ele não é rouba qualquer a bola, centroavante. vale lembrar, ele começa e termina a jogada. Ele rouba a bola, deixa o cara no chão e quando todo mundo olhava pro passe mais fácil pro Memphis aqui embaixo, ele deixa o Garro em condição de fazer o gol, livre e clara. Ele já tinha dado um passe muito bom no jogo contra o Palmeiras, acho que se eu não me engano também pro Garro. Ele é oportunista, as bolas que ele finaliza vão na rede, então é um jogador bom de bola. É bom fora da área, é bom dentro da área, é rápido, é forte, é um moleque preparado. E o Corinthians tem uma joia nas mãos. Quando a gente fala de joia, esse moleque é uma joia. Porque mesmo não tendo todo o nome assim quando surgiu, toda a pompa pra cima dele, é um moleque que no Brasil hoje é um dos que mais impressiona no recorte dos últimos jogos. Pós Mundial de Clubes, não sei se tem tantos moleques ou se tem algum moleque que impressiona tanto quanto o Guinegão tá impressionando no Corinthians. É uma joia que a gente tem nas mãos. 9,5 para ele. Quando precisou aparecer, foi muito bem, foi extremamente decisivo. Cravou o nome dele de novo. É impressionante que esse moleque tá jogando de bola. Irmão, é papo de maior vez da história do Corinthians, tem que ser. Vamos combinar? E detalhe, Tem que ser, tá? tem que ser. 100% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, beleza? Isso é uma delícia. Pega essa informação aí. Eu sei que você tá delícia. sorrindo. Eu sei que você tá sorrindo em casa, porque delícia. a gente também tá feliz com isso. Porra, é uma delícia essa informação. 9,5 pro homem, o melhor em campo. Esse moleque é demais. Vitinho é o primeiro que entra do banco de reservas, entra aos 44 do primeiro tempo. O Corinthians, pela necessidade de tirar o Memphis, nem espera chegar nos minutos finais e ir pro intervalo para fazer a substituição e não queimar uma. Resolveu queimar logo de uma vez, o Memphis não devia estar aguentando mais. Dorival aproveitou que o Corinthians abriu o placar, botou o Vitinho em campo e fez bem, porque o Vitinho entrou bem em campo no jogo de hoje e para mim fez a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. Já tinha entrado bem na Arena da Baixada, teve outros jogos que não foi tão bem assim, ele não entra bem na minha visão contra o Palmeiras, mas hoje entra bem. Vai muito bem no gol do Gui, porque ele poderia ter tomado a jogada mais rápida, acho que na hora o pensamento... No gol do Gui. No gol do Gui. O pensamento do torcedor do Corinthians é de reclamar naquele momento. Porra, Vitinho, abre logo essa bola, finaliza, faz alguma coisa. Ele enrola, ele vai pra lá, vai pra cá, gira em cima sobre o zagueiro, mas ele gira e acha o passe pro Gui na área. Acha um bom passe, um passe ousado, um passe corajoso. Ele já tinha achado o Gui pelo menos outras 2 vezes em jogadas de contra-ataque. Teve uma que ele quase chega no passe do Yuri, que eu acho que o passe do Yuri também não foi muito bom. Mas, no geral, eu vi um Vitinho hoje mais participativo, com a técnica muito mais em dia para tabelar, para achar passes, e um Vitinho importante em mais um gol do Corinthians. Outro cara que virou personagem nessas quartas de Copa do Brasil, importante nos 2 gols que o Guinegão faz nessas quartas de final. Eu achei que entrou bem no jogo, cara. Entrou dando uma dinâmica interessante. Dos que vieram do banco, foi o que melhor entrou, e pra mim entrou melhor do que o Memphis estava no jogo, inclusive bem melhor. Vou deixar o Vitinho com uma nota 7,5, realmente gostei bastante da partida dele, apesar de eu acho que ele pode, às vezes, correr um pouco mais. Mas, tecnicamente, eu achei que entrou muito bem. Nota 7, a minha ressalva é justamente essa com relação à vontade mesmo do Vitinho, dele demonstrar que quer correr, que quer participar. Eu acho que ele entrou bem, vai bem na jogada do gol, tem uma ótima jogada pelo lado esquerdo que ele faz um giro, vai pro fundo, cruza muito bem pro Bidu, mas ele acaba chutando em cima da marcação. Tem um passe de calcanhar muito bom que ele dá Também, perto do meio campo. Eu acho que ele entrou bem e fez boas jogadas. Mas esse lance do Yuri, por exemplo, eu achei que faltou do Vitinho mais vontade de chegar na jogada, porque estava desenhada. Era óbvio que essa bola ia acabar com ele e eu vi ele demorar demais para querer sair no pique e participar da jogada. Tem uma outra pelo lado direito também, acho que essa é uma jogada com o Yuri, que o Yuri até reclama, que ele tá em velocidade, o Vitinho demora para dar esse passe para ele em profundidade, o Yuri para, abre e o Corinthians é obrigado a voltar a jogada, ou o Yuri ganha um lateral, alguma coisa assim. Eu achei que faltou do Vitinho um pouco mais de velocidade para terminar essas jogadas, um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de vontade de estar presente. Mas, de qualquer forma, achei que entrou bem e até o momento é a melhor partida do Vitinho com a camisa do Corinthians. Logo depois, se não me engano, entra o Yuri.
que entrou bem, entrou participando, entrou abrindo espaço, entrou sendo participativo, mas não entrou conseguindo muito calibrado. Eu acho que o Vitinho tem sua parcela de culpa, mas ele também não dá um bom passe para deixar ele na cara do gol. Ele tem 2 chances de finalizar e as 2 ele acaba chutando em cima da marcação, mas ainda participando e entra jogando mais uma vez de maneira inteligente, sem querer ficar caindo no chão, jogando firme, conseguindo manter algumas bolas no campo de ataque, brigando, ganhando 2 laterais pro Corinthians. 6,5. Entrada bem honesta do Yuri. Tá voltando, tá recuperando o ritmo ainda. Não é aquele Yuri, por isso que eu acho que existe o debate com o Gui, mano. Porque o Yuri é mais pronto nesse momento. Vale lembrar, já o mostrou último mais. gol do Yuri foi em março contra o próprio Novo Horizontino na Copa do Brasil. Em maio. Em maio, desculpa. Então fazia bastante tempo. E ele, tá voltando de lesão, não tá com a confiança em dia. A gente viu contra Botafogo e Palmeiras, antes dele se machucar de novo, que não tá com a confiança em dia. Ele é o cara, ele é o centroavante do Corinthians. O camisa 9 do Corinthians é o Yuri Alberto. Mas ele não tá no momento em dia, o moleque tá. E o moleque tá despontando. Hoje entrou, não acho que entrou mal, mas também errou, assim, ganhou um lateral ou outro, teve uma ou outra boa movimentação, velocidade ainda falta, um pouco mais de ritmo, inclusive para ganhar a bola do zagueiro do Atlético Paranaense, que foi muito bem. Nesse lance, possa ser que o Vitinho poderia ter ido um pouco mais afinco, né? Eu tava do outro lado do estádio, então para mim não conseguia ter a percepção do espaço em si. Mas eu senti que o passo do Yuri também não foi legal. Não acho que entrou também no jogo, mas não entrou mal. Vou fechar com o Yuri ali numa nota 5,5 pro Yuri. Não acho que tem grandes ressalvas da partida dele. Aí entra o Charles. Charles e Rian entram juntos. Cara, o Charles ele rouba uma bola, ele tenta marcar uma jogada do Atlético de forma patética no meio de campo, a bola passa do lado dele, nem sei como ele não pegou aquela bola. Sei lá, meio mais ou menos aí, nota 5 pro Charles. Nota 5 pro Charles e nota 6,5 pro Rian. Roubou umas 2 bolas, correndo bastante, como sempre, muita vontade para entrar em campo e agrega. O Rian, ele não vem sendo utilizado como titular pelo Dorival, mas sempre que ele tá entrando no segundo tempo, tá agregando ao time do Corinthians, isso é importante. 6,5 para ele. Vou seguir o relator aqui, 6,5 pro Rian também. Ele rouba uma bola e dá um passe muito bom pro Yuri em contra-ataque. É que o Yuri não domina, né? Ele abre a perna e acaba perdendo a jogada. Ele vai, inclusive um lance que o Yuri vai mal, devia ter dominado. E tem mais outros 2 botes também que para levantar a torcida, o jogo já tava xoxo, então para dar um carrinho, levantar a torcida, jogar essa bola para longe, ele vai bem na marcação, morde, entrou com pegada e eu acho que o Rian, na minha opinião, é a primeira opção se você tem que utilizar o Charles. Se tem que utilizar o Charles, o Rian é a primeira opção. Se você tem que utilizar o Maicon de primeiro volante, e desfacelar o time e colocar o Maicon, para mim o Rian é a primeira opção. É um moleque que é de grupo. Às vezes o torcedor do Corinthians tem aquela visão de, tem que revelar jogador que nem o Gui, que o moleque vai entrar, meter 4 gols e umas 3 em 5 jogos. Ou moleque que nem o Bidon, que é para ser vendido por milhões, que nem o Moscardo, cara para salvar o clube financeiramente. Não, a base serve para isso, para revelar talento e cara para dar dinheiro, mas serve também para lançar pro profissional jogadores assim, para compor elenco. É muito melhor você ter um Rian do que você contratar um bagre nota 5, pagar 10 milhões no cara. É melhor você ter o Rian ou você pagar 9 milhões de reais no Charles? Exatamente. Pagar 13 milhões de reais no Alex Santana. É isso. É muito melhor ter o Rian, que é um cara útil pro grupo. Ele não vai pintar em grande de Europa, muito difícil pintar em seleção brasileira. Eu acho que talvez seja difícil dele ser titularizado do Corinthians. Mas ele vai ser um jogador de grupo. Ele vai ser um cara legal para você ter no elenco e dar rodagem pro moleque. Nota 6,5 pro Rian. E Dorival, não entrou mais ninguém. Ele faz 4 só. Dorival Júnior. Estratégia interessante de início, mas que não deu muito certo. Mudanças boas no geral. Eu acho que ele poderia oportunizar mais o moleque da base em vez do Charles. Talvez o Bahia, talvez até o Dieguinho para ele fazer uma função um pouco mais adiantada. Eu acho que poderia, mas enfim. Deu minutagem pro Yuri também, deu minutagem pro Vitinho, pro Rian, que eram caras que mereciam. A estratégia em si não deu certo, mas o Corinthians é classificado para a semifinal, 6 vitórias em 6 jogos da Copa do Brasil, sem tomar gol, sofreu hoje um pouco mais do que devia, na minha opinião, mas no geral, mano, partida consistente e é mérito pro homem, e a gente falou isso até antes de gravar, que se a gente fosse o treinador do Corinthians, a gente estaria muito crucificado, porque a gente escalaria o Héctor Hernandes, antes do Gui ter essa ascensão toda, o nosso primeiro nome seria o Héctor Hernandes, e ele bancou o Guinegão, e ele bancou e tá dando certo. Hoje ele poderia muito bem ter começado com o Yuri, ele poderia muito bem, nos outros jogos, começado com o Romero, com o Héctor, com o Thales, não, tá bancando o moleque, tá dando certo, e querendo ou não, ele tá achando algumas lacunas. Num time muito desfacelado, ele melhorou muito o Gustavo Henrique, ele achou, talvez,
hoje, pelo menos, essa formação, hoje não deu muito certo, mas essa formação com os alas indo mais para frente, no geral é positiva a melhor do Dorival. A gente espera mais, não é o suficiente, mas é positiva a melhor do Dorival. Hoje, até pela classificação, deixar o Dorival aí com uma nota 7. Eu vou de nota 7,5 pela vitória, pela campanha que o Corinthians faz na Copa do Brasil até o momento, porque todos os jogos da campanha são com o Dorival Júnior, desde o do primeiro lá contra o Novo Horizontino até agora. Então, os 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido, passa muito pelo Dorival. Mas também tenho minha ressalva com relação à escalação, a formação que foi utilizada. Bom que ao longo do jogo ele mexeu, porque o time melhorou, ficou menos exposto e conseguiu rodar um pouco mais a bola. Mas não gostei da função que ele colocou o Bidu, não gostei da função do Michael, não gostei do Angileri na partida em geral, mas principalmente como zagueiro. Então acho que tem que inventar um pouco menos. Não era o momento para inventar. Uma quarta de final de Copa do Brasil não era a hora para você começar a fazer teste, para o Angileri jogar a primeira vez nessa função, o Bidu jogar pela primeira vez na função que ele fez na partida de hoje também. Mas, no geral, ele foi corrigindo a rota, o Corinthians foi melhorando na partida e venceu mais uma e está classificado. Então, 7,5 para o Dorival Júnior. E é isso, rapaziada. Agora o Corinthians vira todas as suas atenções pro Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer 16 pós-jogos consecutivos de Campeonato Brasileiro para no final do ano, se Deus quiser, fazer mais 4 e o último pós-jogo mais especial da história desse canal, com um título de Copa do Brasil que tá engasgado aqui, ó. Vai lembrar. Desde 2018. Vai lembrar. Se a gente conseguir fazer o pós-jogo. O Corinthians é campeão, no Paulistão vocês viram. Saiu no dia seguinte daquele jeito ainda, né? Então, vamos lá. Vamos entender também. Like no vídeo, se inscreve no canal. Seja bem para ajudar a gente. Tamo junto. Vai Corinthians.